Alô, amigos e amigas da Rede Prêmio de Televisão, você que está ligadinho aí com a sua TV ou através da nossa plataforma redepremiotv.com.br ou no nosso canal do YouTube. Estamos começando agora o nosso primeiro programa de entrevista de 2020. Recebendo aqui este jovem deputado, Kim Kataguiri, jovem deputado de 23 anos. Vou repetir, 23 anos, natural da cidade de Salto, né, deputado? Isso. Cidade de Salto. O Kim é um político ativista, né? É um deputado que está aí nos quatro ventos da cidade, do estado e do Brasil, né? Talvez o deputado mais jovem e conhecido no Brasil em tão pouco tempo. Aí é por sua conta. Também foi cofundador e coordenador do MBL, Movimento Brasil Livre. Deputado, é um prazer estarmos recebendo você aqui, na nossa TV, e com certeza os nossos telespectadores querem saber quem é o deputado Kim, por que se interessou por política. Fala um pouquinho para os nossos queridos ouvintes. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado pelo espaço, obrigado, agradecer também os telespectadores. Eu comecei, na verdade, eu nasci em Salto, né, com menos de um ano de idade, eu fui morar em Indaiatuba, morei até os 14 anos lá. Já foi para Indaiatuba? Conheço bem. Uma boa cidade até os 14 anos. E aí, com 14 anos, eu prestei um vestibulinho da Unicamp de Limeira para fazer o colégio técnico junto com o ensino médio de programação, né, de processamento de dados. Fui morar em Limeira, fui estudar em Limeira, até os 17 anos de idade eu fiquei lá. E com 17 anos eu comecei a me interessar por política, a ler alguns artigos, na verdade por economia. Comecei a ler uns artigos sobre o programa Bolsa Família, sobre o crescimento do Brasil naquela época era 2013, também estavam surgindo as manifestações, ajudou a despertar o interesse. E aí eu decidi fazer um canal no YouTube para falar sobre política. E aí o canal foi crescendo, eu fui conhecendo as pessoas pessoalmente, ali que eu mantinha contato pelo canal, montei uma página no Facebook também para falar sobre política e tal. E aí eu comecei a frequentar palestras e fóruns de economia, de administração e conhecer outras pessoas. E a gente tinha a sensação de que pouca gente se interessava por isso, né? E sempre que a gente tentava levar um amigo para uma palestra de economia, o amigo dormia na palestra, ou ficava mexendo no celular, não estava muito interessado, né? A gente pensou, como é que a gente faz para fazer com que esse cara se interesse mais por política, com que o cara comum se interesse mais por economia, veja de uma maneira mais simples, né? Porque palestra, seminário é um negócio muito chato, é um negócio que o cara fala de uma maneira muito técnica. Como é que a gente faz para fazer isso ficar mais acessível para a população? Daí que a gente teve a ideia de fundar o Movimento Brasil Livre, né? Que era justamente um movimento cujo foco era e ainda é a comunicação, né? Mostrar para as pessoas o que é que significa política, o que faz o deputado, o que faz um vereador, quais são os nossos ideais de redução de gastos, de corte de privilégio, de combate à corrupção, de corte de imposto, de facilitar o empreendedorismo, né? De não ter essa visão de que o empresário é o bandido, é malvado, de que ele explora o trabalhador, mas sim que o empresário, o empregador e o empregado estão no mesmo barco, né? Que se a empresa crescer, eles crescem juntos, enfim. E no meio dessa turbulência toda, a gente acabou participando e organizando manifestações pelo impeachment da Dilma em 2015. 2014 a gente começou a fazer manifestações, em 2015 manifestações pelo impeachment. Disso elas começaram a crescer, o movimento também, a gente começou a fazer militância, além de comunicação na internet, a gente começou a fazer militância mesmo, manifestação, estar na rua, participar de debate, e disso evoluiu para o impeachment. A gente falou, conseguimos aqui o nosso objetivo na rua de militância, que era derrubar um governo corrupto. Agora a gente precisa oferecer uma alternativa, né? Agora a gente precisa mostrar o que a gente faria no lugar, né? E aí? Né? Chegou, vai acabar o movimento, vai todo mundo para casa, está solucionado o problema do país? Não, né? A gente precisa mostrar uma alternativa e propor solução agora para os problemas, que tacar pedra, beleza, a gente tacou, e agora a gente precisa propor uma solução. Aliás, eu vou me permitir, claro. Eu não vou perder esse gancho, porque acho que você tem condição de responder às pessoas que estão nos assistindo. Aquele movimento dos estudantes do Passe Livre, vocês vieram logo em seguida ao movimento deles, não foi? Em seguida. Foi exatamente. Você entende que aquela iniciativa dos estudantes não foi para caçar Dilma, na verdade, mas aquilo mexeu muito com o país? Eu acho que aquilo mostrou para a população de que o
cara comum tem a capacidade de mudar a política, né? Tem a capacidade de abalar a estrutura política, porque até então as pessoas viam uma política de uma maneira mais anestesiada, mais apática, assim, falar, é um negócio que está lá distante em Brasília, eu não posso fazer nada, eu não posso mudar nada. Acho que a partir de 2013 as pessoas perceberam que tem o poder nas mãos, né? É legal. Você sabe que eu estou muito à vontade para conversar. Eu comecei minha vida política aos 16 anos. 16 anos no Colégio Larizate, aqui no 18, na cidade de Osasco. Uma escola de 4.000 alunos. Uma escola pública, viu? Vou repetir. Escola pública, 4.000 alunos. E a gente tinha o famoso Grêmio, né? O famoso Grêmio. E eu me lembro bem que, numa ocasião, a gente reuniu 1.000 alunos e levamos lá o prefeito da época da cidade, chamava Guaçu Piteri, né? Está vivo ainda. Levamos o prefeito e nós estamos falando em 69, 70 ali. E eu senti talvez esse sentimento que você teve hoje, da importância do papel do estudante. Né? Pena que demorou muito. Na verdade a informação demorava muito para chegar, né? A internet ela ajudou muito. Então eu não tenho dúvida, você colocou muito bem, o movimento do Praça Livre, o movimento de vocês foi fundamental para trazer pessoas para a rua, pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo. Tá? Então acho que é brilhante o seu trabalho. Agora, uma pergunta muito interessante, deputado. Você chegou em Brasília. Quando você entrou nesse movimento, você pensou em ser deputado? Se ia ter essa votação para chegar deputado tão jovem? Não, imagina, não tinha a menor ideia. Aliás, em relação à votação, foi só no dia mesmo que eu fui, eu que até fiquei surpreso com a votação, não sabia se seria eleito ou se não seria, e fui com uma grande quantidade de votos. Parabéns. Então foi uma surpresa, assim, não esperava, e no início do movimento, a menor noção disso. Para mim, não sei, talvez seguiria alguma carreira ali como economista, ou assim, como comunicador, ou alguma coisa do tipo, por fazer os vídeos no YouTube, mas não imaginava, não. Verdade. Agora, você chegou em Brasília, deputado federal, você não tinha sido vereador, não tinha experiência de parlamento. Duas perguntas interessantes, né? O que mais te surpreendeu ao chegar lá na Câmara? O que surpreendeu e o que te entristeceu, o que te decepcionou quando você viu a atuação, né, dos deputados federais? O que surpreendeu e o que decepcionou foi exatamente a mesma coisa, que foi a dificuldade de você conseguir promover a mudança e a quantidade de trabalho para pouco resultado que você tem em Brasília, né? Às vezes as pessoas têm a impressão de que político não trabalha. O problema não é esse não, o político trabalha e trabalha muito. O problema é a baixa produtividade, que você fica lá um dia inteiro de votação, quando chegou no final do dia, o que você conseguiu fazer? Barrei um projeto ruim. E você coloca muito bem. Você sequer apresentou um bom, você barrou um ruim. Você impediu que uma coisa ruim acontecesse. Né? É muito trabalho para pouca produtividade. E você sente, você não tem experiência parlamentar, mas tem muita gente em Brasília, muita gente, com muita experiência, e não dá para entender, né? Não sei se o cara vai ficando malandro, né? Quando está muito tempo, foi vereador, foi prefeito, foi deputado estadual. Quando ele chega em Brasília, ele parece que faz menos ainda. Não é? Você não sente isso, deputado? Não, as coisas não andam. Tem uma preocupação muito grande no cara de se reeleger. Né? Mal acabou a eleição, ele já está pensando o que vai fazer daqui a 4 anos. Né? Mal, como se ele não tivesse sido eleito para efetivamente fazer alguma coisa e deixar um legado positivo para o país. Né? Como se ele tivesse sido eleito só para se reeleger depois. Né? Virou um fim em si mesmo, né, a eleição. Você sente 4 anos não é um tempo, ou é muito tempo, ou é pouco tempo? Exatamente por isso que o cara entra, trabalha o primeiro ano, o segundo, a partir do terceiro, ele só foca a reeleição. Não. O que eu estou falando é o cara que já entra no primeiro, já pensando na reeleição, já trabalhando para a reeleição. Não é nem que chega no terceiro e no quarto só pensa na reeleição, não. Nem assumiu, já é deputado eleito. E já está pensando, e já está falando, já está conversando com o prefeito, com o vereador para trabalhar para a outra eleição já de 2022, 2026. Uma outra pergunta, deputado. Nós temos no Brasil milhões de desempregados. A saúde, a maioria das pessoas não consegue nem pagar mais o plano de saúde. Está difícil. Eu tinha um plano de saúde caríssimo. Acabei de ter um plano de saúde, fui internado. Além de pagar o plano, paguei por fora. Obviamente, hoje eu não tenho mais o plano de saúde. E eu vejo, no círculo de amizade, pessoas que tinham condição
trabalhava numa empresa, que tinha sua empresa, que pagava o seu plano, não tem um plano de saúde. Então, desemprego, a saúde, o povo é uma vergonha, né? Todo lugar. Você pega uma cidade como Osasco, onde está aqui a sede da televisão, todos os dias você vê falar de problema da saúde. E nós estamos falando de uma cidade que é a segunda em arrecadação no estado de São Paulo, a sexta no Brasil. Então, se Osasco não consegue atender o básico na saúde, imagine o restante dos municípios. Mas a pergunta é a seguinte: nós temos lá 513 deputados, né? Num custo absurdo que todos nós sabemos. Você sente no cafezinho, porque é no cafezinho que você sente esse problema. As pessoas tristes por causa da saúde do povo, por desemprego, o salário, você sente isso naqueles deputados? Pouquíssimos deputados têm essa preocupação ou indignação real, né? Aliás, há 2 horas eu estava numa UBS aqui em Osasco justamente para ver as condições, entender o que estava precisando. E o UBS sequer tinha papel higiênico, né? Não é que estava faltando o remédio, não estava faltando papel higiênico. É um negócio o básico. Não, o básico do básico. Não é nem o básico de uma UBS, é o básico de um banheiro qualquer, né? Então, realmente é um negócio que é complicado e precisa ser trabalhado, porque as pessoas às vezes ligam um pouco para a política, não gostam de política, mas a consequência está aí. É você chegar no banheiro da UBS e não ter papel higiênico. Né? Outra pergunta, deputado. Qual a diferença dos deputados de São Paulo, se é que existe, do restante do Brasil? Que sentimento você tem? Como atua o deputado de São Paulo? Eu acho que nesse sentido o nosso estado tem uma vantagem que, por ser maior, por ter uma renda per capita maior do que os outros e por ter uma imprensa mais atuante do que os outros, os deputados são mais cobrados e tem muito mais voto de opinião e tem muito mais deputado preocupado com a opinião pública do que em comparação com outros estados, né? Aliás, tem alguns deputados que costumam me dizer, eu digo, mas isso aqui, você não vai votar isso daqui, é uma demanda popular e tal, tem uma pressão grande para isso. Você não viu as redes sociais e tal, você não tem contato com o seu eleitorado, o cara fala, olha, Kim, eu entendo que você é da nova geração e tal, mas você precisa entender também que rede é onde meu eleitor dorme. Para você que rede é onde o eleitor te cobra. Perfeito. Rede para mim é onde meu eleitor dorme. Então, são realidades sociais muito distintas, né? E o eleitorado de São Paulo, querendo ou não, o estado de São Paulo com todos os seus defeitos, é o mais rico da federação e tem muito mais acesso à informação do que os outros. Mas o que mais exige também. Com certeza. Um deputado, um vereador, ele é cobrado muito mais em São Paulo. Outra coisa, uma coisa que você sente em Brasília, e você deve estar muito perto, se tiver uma exposição de família, você tem deputado ali que é o bisneto já, que foi deputado o avô dele, o bisavô, é uma coisa impressionante. Sem dúvida. A região sul é onde há mais renovação, por incrível que pareça, é onde há mais renovação. Você vai para o norte e nordeste, são as mesmas famílias que comandam o município, a assembleia, os deputados federais, senadores. Você não sente isso? Mas não sinto, eu vejo na prática, né? É exatamente isso que você coloca. Isso quando o prefeito não nomeia a mulher de secretário, e aí nomeia um cargo para o filho, e etc. Isso quando você não tem um nepotismo claro ali. Inclusive, no ano passado eu aprovei o relatório da lei do nepotismo a nível federal para impedir que governadores, prefeitos, presidente da república nomeassem os próprios filhos ou parentes para cargos em comissão e inclusive cargos políticos, né? Não pode nomear mais filho, mulher para ministério ou para secretaria. Perfeito. Outra coisa, deputado, nós temos essa reforma aí tão decantada, né? Que o governo vai distribuir 30% do dinheiro vai ficar em Brasília e 70% ele vai mandar para os estados e para os municípios. Qual é a verdade dessas notícias? Isso é uma verdade? Não, na verdade não existe esse cálculo na proposta que o governo mandou, né? Não tem existe uma tentativa de reforma no Pacto Federativo, mas não tem essa proporção toda não. O governo teve coragem de apresentar uma reforma que mantivesse a maior parte dos recursos do município
que é, aliás, o que eu defendo, porque os serviços essenciais estão no município, são executados pelo município, a arrecadação se dá no município, logo, o dinheiro que é arrecadado lá e o serviço que é prestado lá, o dinheiro precisa ficar lá, por uma questão de eficiência, né? Lógica. Por que eu vou arrecadar um dinheiro aqui em Osasco, eu vou passar para o Estado, eu vou passar para o Tesouro, eu vou passar para o Ministério, para o Presidente da República, para depois fazer todo o caminho inverso e prestar o serviço aqui na ponta? Perfeito. Então o que você está dizendo é o seguinte, deputado, e você que está nos assistindo aí na sua casa, você que está vendo aí no seu carro, presta muita atenção. Com o aumento da arrecadação do município, a responsabilidade vai ser muito grande, tá certo? Porque o município vai ter que cobrar a saúde do prefeito. É mais ou menos essa a ideia do governo, né? Com a educação, ele vai cobrar do prefeito. Então, eu tenho colocado aqui na nossa programação, vejam bem a importância dessas eleições municipais que nós vamos ter aqui, né? O povo vai ter que pensar muito bem quem é o prefeito que ele vai escolher. E principalmente os vereadores, viu, deputado? Eu tive a honra, e falo isso de boca cheia, eu tive a honra de ser vereador na cidade de Osasco. E numa época que se discutia muito, viu? Eu fui vereador aqui em Osasco quando João Paulo Cunha foi deputado, Emílio Souza, uma Câmara muito forte, com o doutor Hugo Crepaldi, era um grande criminalista. Eram discussões que chegavam a vias de fato. É muito interessante isso, né? Mas se discutia, mas no final a discussão era para o bem da cidade. Para você aprovar um zoneamento, para tirar uma empresa, era a coisa mais difícil. E lamentavelmente, deputado, você deve sentir isso, que eu vejo que você é dinâmico, está andando nos municípios. Hoje, os vereadores, a maioria não tem o mínimo compromisso. Na verdade, estão todos despreparados, né? Então, eu acho muito legal você estar visitando os municípios. Eu até fiquei sabendo, eu vou te perguntar aí, parece que você destinou uma verba para a cidade. Sim, 2 milhões de reais. Conta um pouquinho disso. 2 milhões de reais, né? 1 milhão para a saúde, 1 milhão para a educação, justamente porque, infelizmente, como o nosso pacto federativo é muito ruim, como muito dinheiro fica concentrado em Brasília, um dos papéis do deputado federal é justamente fazer a distribuição desse orçamento, né? E em Osasco aqui, a gente tem o coordenador Bruno Santos, que morando, aliás, outra da minha filosofia, outra parte da minha filosofia não tem o menor sentido eu morando em Brasília, não morando em Osasco, dizer o que é melhor para o povo de Osasco que mora em Osasco. Eu preciso escutar o cara que mora aqui, né? E justamente o Movimento Brasil Livre, na figura aqui do Bruno Santos, é a ponte que se faz, porque ele entende, ele está aqui, ele faz militância política aqui, ele tem um ativismo aqui, ele usa os hospitais daqui, usa as escolas daqui, frequenta as ruas daqui, então logo, para escutar para a emenda parlamentar de execução e orçamento, eu vou escutar ele que está aqui. Uma última pergunta nesse primeiro bloco nosso, por que o DEM? O DEM porque foi o partido que mais me deu independência para atuar, né? Então, mesmo quando o partido tem uma orientação X sobre uma votação, eu posso votar Y e discursar Y. Eu posso ir contra a orientação do partido. Tem um exemplo em relação, por exemplo, à orientação do partido sobre o COAF no Ministério da Justiça. A posição do partido era mandar o COAF para o Ministério da Economia. A minha foi de manter o COAF com o ministro Sérgio Moro. A posição do partido em relação ao fundo eleitoral. A posição do partido em relação ao fundo eleitoral era de aumentar o fundo eleitoral. A minha posição foi contrária e apresentei emenda, inclusive, que foi aprovada para barrar o aumento do fundo eleitoral. Então, foi justamente essa independência, essa liberdade para votar e falar que me atraiu para o DEM. Excelente. Você sabe que eu não sou muito antigo, mas eu fui fundador do PFL, né? Que o PFL depois virou DEM. Sim. Na época de Herbert Levi, o Olavo Setúbal, Bonhauser, né? Eu fui o vereador que assinou a ata de fundação do PFL em Brasília. E o partido nasceu na época, era para ser realmente um partido de centro. Lamentavelmente, ele teve muitos percalços durante o caminho. Depois virou DEM. Parece que agora ele começa a pegar um corpo. Mas eu tenho certeza que o deputado deve estar sentindo isso, mas ainda ele falta um pouco, a gente sente que falta um pouco de coragem, porque você não vê candidatos a prefeito nas cidades pelo DEM. Não percebe? Parece que ele fica meio de estepe, assim, não, ainda é um partido sem ideologia, sem norte, sem rumo, né? Você não tem um discurso a nível nacional, a nível federal que guia, o partido acredita nisso. Beleza. Estamos aqui com o deputado, jovem deputado, né? Kim Kataguiri. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.